Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que está passando aqui pela primeira vez, meu nome é Deise Mello e nós vamos falar nesse vídeo sobre o caso Robinho, um documentário lançado pelo Globoplay. São 4 episódios que nos mostra detalhadamente o que aconteceu na noite de 21 de janeiro de 2013, envolvendo uma jovem albanesa de 23 anos, o ex-jogador de futebol Robinho e seus amigos, mais conhecidos como os Parsas. Tudo isso acontece numa boate em Milão. E a gente vê no documentário pela primeira vez o depoimento da vítima, a Mercedes, que fala pela primeira vez publicamente. Ela só falou quando ela fez a denúncia. Até então ela tinha silenciado. E nós vemos nesse documentário aí o resumo de um depoimento de 1 hora e 44 minutos que a Mercedes deu para a produção do documentário. Bom, nós vemos o passo a passo das investigações e é muito interessante acompanhar a astúcia da polícia e da justiça italiana, né, que foram exemplares. Trataram o caso com uma dignidade e com a seriedade que merece. Então a gente vai ver que uma situação que era difícil de ser comprovada, através das ações imediatas deles, eles conseguem provas suficientes para condenar os réus, os acusados, né? 2 são condenados, no caso o Robinho e o amigo Ricardo Falco, e existem outros 4 acusados que ainda estão na mira da justiça italiana. Bom, o que eu posso dizer para vocês ainda nessa introdução é que o documentário nos possibilita uma perspectiva diferente, porque desfoca o crime da figura do jogador famoso e foca no que a vítima passou, desde quando tudo aconteceu até o desenlace, as investigações e o julgamento, né, a decisão final da justiça. Então é muito interessante e importante a gente ver tudo isso através do ângulo da vítima e não do jogador, do agressor, né, que é um jogador famoso. O documentário também nos mostra de uma forma bem inquietante como que os acusados lidaram com toda essa situação desde o início e lidam até hoje. É inquietante, é surpreendente e é inacreditável. E eu convido você a assistir esse vídeo até o final e emitir a sua opinião sobre o caso Robinho, o documentário do Globoplay. Roda a vinheta. Minha gente, é impressionante como às vezes as pessoas têm a capacidade de jogar a sua vida fora, né? Esse documentário é impactante e a gente vai acompanhar agora o passo a passo, juntinhos aqui, são os 4 episódios, e eu vou estar mostrando para vocês tudo o que rolou no documentário. Mas antes disso, eu quero pedir a vocês, você que já conhece meu canal e gosta do meu conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. E você que está passando pela primeira vez, vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós temos vídeos toda semana, além das lives, que são ao vivo e acontecem todas as noites, de segunda a sábado, às 8h30 da noite. Bom, dados os recados, bora saber o que rolou no primeiro episódio. Meu nome é Mercedes. É a primeira vez que a vítima fala publicamente com relação à denúncia que ela fez há 11 anos atrás. Mais de uma década se passou para que ela tivesse coragem para falar publicamente. E eu tenho certeza que durante todo esse tempo ela teve muitos convites em emissoras, produções mundiais, querendo alguma declaração dela. Então a gente já percebe só por esse intervalo de tempo, né, entre a denúncia e o primeiro depoimento público, como é difícil para uma vítima desse tipo de situação vencer os traumas decorrentes desse crime, né? E a Mercedes, ela começa o episódio, começa a sua participação, dizendo que roubaram dela, uma parte dela, roubaram uma parte de mim. O tempo ajuda, mas não apaga. E aí ela vai relatando ali, logo nos primeiros minutos do episódio, tudo o que aconteceu naquela fatídica noite do dia 21 de janeiro de 2013. Era aniversário dela, então ela foi comemorar na boate Sil Café,
com duas amigas. E ela foi para aquela boate porque ela sabia que lá rolava música brasileira. Ela gosta muito de música brasileira, então ela enfatizou bastante isso, né? E queria ir para lá comemorar com as amigas. Também foi para lá o Robinho. O Robinho foi com seus amigos, os parças, porque ele queria também comemorar o aniversário de um deles. Robinho tinha 5 amigos inseparáveis, e aí o documentário abre, né, um espaço para mostrar quem são os envolvidos nesse crime. Então eles mostram a figura do Rudinei, que nasceu em Cubatão, na Baixada Santista, fazia trabalhos de segurança em casas de shows, em boates, e começou a ter um relacionamento muito estreito com o Robinho. Também é apresentado o Cleiton Santos, que é o Cleitinho, empresário da Baixada Santista, conhecido por organizar festas, né? Então, o tipo de pessoa que, né, quem gosta de balada gosta de ter do lado, porque ele era festeiro, sempre foi festeiro, e gostava de organizar festas. O Alexandro da Silva, conhecido como Alex Bita, já é aquele esportista. Ele tinha uma rede de futevôlei na Praia de Santos, e ainda tem, porque o documentário mostra lá no último episódio como é que estão aí os envolvidos, né? E ele era conhecido na época por reunir a galera para jogar futevôlei, e o Robinho adorava participar desses jogos que o Alex Bita promovia. Aí temos também a figura do Fábio Galan, amigo mais íntimo do Robinho, desde a infância, estudaram juntos, chegaram a jogar futebol juntos na base, aí depois o Robinho profissionaliza e o Fábio Galan vai seguindo a sua vida. Agora, vale destacar que os dois são apontados como unha e carne. Estavam sempre juntos. Na sequência, nós temos a apresentação da figura de Ricardo Falco, e ele vai ser uma figura importante nessa história toda, porque, inclusive, junto com o Robinho, ele é o único que está condenado. Depois eu vou explicar para vocês, vocês vão entender por que os outros 4 ainda estão em liberdade. E finalizando, nós temos a figura do Jairo Chagas, que, inclusive, foi quem apresentou o Ricardo Falco para o Robinho. O Jairo era um sambista carioca que morava na Itália há muito tempo, e ele tinha uma banda de pagode que se apresentava nas baladas de Milão. Muito bem conhecido e entrosado, ele tinha um serviço interessante. Ele era um contato fundamental para os atletas brasileiros que iam para a cidade. Então ele fazia os contatos necessários, apresentava os atletas, a nata de Milão, né, a toda aquela galera das baladas. Ele era um contato fundamental. E é claro que, ao conhecer Robinho, ele vai se transformar num grande amigo e, inclusive, vai se transformar também no motorista do Robinho. Então, está fechado aí o grupo dos amigos conhecidos como os parças. Apresentados os envolvidos, o foco vai para a narrativa da vítima, da Mercedes, que vai contando tudo o que rolou naquela noite. São 3 amigas comemorando o aniversário de uma delas. E é interessante que, logo nesse início, a gente já percebe que existia algum interesse por parte dos parças, tá? Porque já fica claro ali que uma dessas meninas, as amigas da Mercedes, já tinham ficado com alguns dos parças. Existia essa expectativa de rolar alguma coisa durante aí essa balada. Bom, a gente se surpreende ao saber que a Vivian, a mulher do Robinho, estava lá. Ela foi para ajudar na decoração, para fazer com que a noite acontecesse, né? Afinal de contas, era uma comemoração de aniversário também. E aí, interessante que o Cleitinho, ele combina com as meninas para elas só se aproximarem deles depois que a Vivian fosse embora. Então, a gente já percebe aí que existem, né, segundas intenções. E aí, a Vivian vai contando, elas bebem. Detalhe que, segundo a polícia, elas beberam, mas o que a Vivian bebeu não seria o suficiente para acontecer o que aconteceu depois, porque ela perde a consciência. Então, existe até uma suspeita de que teria sido colocada alguma coisa na bebida dela, mas a gente vai chegar lá. Então, a Mercedes elas estão dançando, estão se divertindo, aproveitando a noite, até que uma das amigas, a Carla, diz que vai embora com a Francesca para levá-la em casa. A Mercedes pede para ela não ir, mas ela fica firme nesse propósito e vai embora com a amiga. Então, a Mercedes fica sozinha na boate com os parças e o Robinho. A Mercedes diz uma coisa interessante nesse momento, que ela fala o seguinte, que ela ficou tranquila porque estava com pessoas conhecidas. E aí, minha gente, é uma hora assim, tem coisas que se fala, né, que a gente liga, né, aquele sinal de alerta. Isso é muito comum, sabia? As pessoas baixarem a guarda porque se sentem seguras, né, falsamente seguras. Estão com conhecidos, eu estou aqui, é gente conhecida, eu estou segura.
Só que muitas vezes não é, né? Quantas situações como essas acontecem justamente com pessoas da família, amigos próximos, vizinhos, né? É aquela falsa sensação de segurança que faz com que a pessoa baixe a guarda. Bom, no relato da Mercedes, ela vai dizendo que a noite vai se seguindo, mas ela conta aí que o Alex, logo em seguida, logo depois da saída das meninas, e ela continua dançando ali, o Alex tenta beijá-la. Ela não aceita. Aí ela sai e vai para fora da boate. Fica um tempo fora da boate e volta. Quando ela volta, ele tenta novamente beijá-la. Vale lembrar também que nesse momento, a Mercedes já começa a dizer que estava tudo meio confuso. Fica tudo meio confuso e embaralhado na minha cabeça. Bom, aí ela voltou para a boate, o Alex tenta de novo, não consegue nada porque ela não aceita. E aí, nessa forçada de barra, um segurança da boate chega a perguntar o que está acontecendo. O Alex diz, não está acontecendo nada não, eu sou amiga. Eu sou amigo, aliás, do Robinho, né? E ele enrola ali e consegue se safar desse questionamento do segurança. A partir daí, a Mercedes diz que já não consegue acompanhar mais nada. Não existe mais uma sequência dos fatos. Ela se lembra de flashes da noite. E aí é quando ela diz que só se lembra de estar no meio de um ato sexual com Alex e Robinho. Também tem flashes de memória de momentos que viu outras pessoas nesse ato sexual. Mas essas pessoas ela não identifica. Ela tem esses flashes, mas não identifica as pessoas envolvidas. Bom, é um relato, assim, bem impactante, né? Depois ela fala que ela não estava consciente. Quando ela foi levada para fora da boate, ela não conseguia nem andar. Tamanha seriedade da situação, né? Uma mulher sendo ali abusada por 6 homens. Complicado, né? Então, ela é levada para o carro e nesse carro ela vai para outro lugar. E aí ela conta que mandou mensagem para as meninas, a Carla vai buscá-la por volta das 4, 5 horas da madrugada, e é quando a Mercedes diz para Carla que se aproveitaram dela. E a partir de agora, no documentário, na sequência da narrativa da vítima, a gente começa a observar o tamanho da ardilosidade dos envolvidos. Eles tinham consciência do que eles tinham feito. Sabiam, é claro, da gravidade dos fatos. E logo no dia seguinte, o Clayton chega a ligar para a Mercedes para saber como ela está. Eles se falam nos dias seguintes. A Mercedes chega a acusá-los de ter cometido um crime. Eles negam. Ela, para pressioná-los, chega a dizer que ela estaria grávida, mas era uma mentira, né? E aconteceu esse joguinho de nervos durante um tempo aí. Mas só depois de 4 meses é que ela toma coragem para denunciar. Quando ela conversa com um amigo e esse amigo a aconselha a procurar as autoridades policiais. Vale lembrar que esse joguinho, minha gente, é algo muito comum, né? Com agressores e vítimas. É aquele momento em que o agressor tenta convencer a vítima de que a culpada é ela. Ela consentiu, ela fez alguma coisa por merecer, ela estava muito ousada naquele momento, estava muito receptiva e eles entenderam como uma confirmação de que ela queria o ato. Isso é comum de todo agressor. Ele culpa a vítima e ele se mostra como um envolvido, um pobre coitado que foi envolvido pelas circunstâncias. Tentaram fazer isso com ela durante um período, houve um embate e, enfim, ela confusa porque ela não lembrava de tudo. E é claro que nesse momento, a gente analisando os fatos, né, é o que se passa na cabeça de toda vítima de agressão, desse tipo de abuso, porque ela se questiona até que ponto eu colaborei para isso. Até que ponto as minhas atitudes não deram realmente para eles a certeza de que eu queria. Então existe uma luta muito grande, né? Uma coisa assim, uma batalha mental muito grande, até que a vítima consegue se situar como realmente vítima e consegue dar o passo importante que é fazer a denúncia. No caso da Mercedes, ela conseguiu fazer. Quantas e quantas mulheres nesse mundo afora que são vítimas de situações semelhantes e que não conseguem nem entender o tamanho do crime da qual foram vítimas. Então, na sequência aí, nós temos a denúncia dela. E uma coisa muito interessante no final desse primeiro episódio é o que a gente vê da atitude da polícia.
porque era a palavra da Mercedes contra a palavra dos parças, do Robinho e seus parças. A palavra da vítima contra a palavra dos agressores. Então, é um tipo de crime muito difícil de se comprovar. É muito difícil você conseguir provas para provar aquilo dali. Até porque, no caso dela, por exemplo, ela demorou 4 meses para fazer a denúncia. Então, o tempo se passa. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de se provar o que aconteceu. Ela estava sozinha na boate, as amigas tinham saído. Então, o que restava do crime eram os flashes de memória dela. E aí vem uma atitude assim que eu achei magnífica da polícia, né? Entendendo isso, teve a expertise de solicitar a gravação, a interceptação dos telefones de todos os envolvidos, inclusive delas. Elas também tiveram os seus telefones grampeados. E aí, nessa atitude da polícia, é que o crime começa realmente a se materializar. Inclusive, o documentário diz assim, que da interceptação dos suspeitos emerge toda a dinâmica da violência. Mas vale a pena a gente destacar que, apesar de toda a expertise da polícia, não foi fácil conseguir a autorização da justiça para fazer as escutas, não. Passaram-se quase 12 meses para que eles conseguissem a autorização. Então, existia o risco de que os envolvidos não tocassem mais no assunto por telefone, né? E aí eles foram novamente espertos, porque como eles tiveram autorização de fazer as escutas, eles, para poder induzir os envolvidos a voltarem ao caso, e possivelmente por telefone, eles começaram a intimar um por um. E deu certo. No que eles começam a intimar os envolvidos, né, os amigos ali, para prestarem depoimento na polícia, eles começam a falar entre si por telefone sobre o crime. E a coisa, minha gente, ela vai tomando uma proporção, porque eles falam tudo. Esses áudios gravados são fundamentais. Literalmente, através desses áudios gravados, a polícia consegue provar, sim, toda a ocorrência do crime. Aí vale destacar que as escutas começaram a ser feitas em 3 de janeiro de 2014 e foram encerradas no dia 24 de abril de 2014, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Foram necessários 3 meses apenas para que tudo fosse esclarecido através dos áudios. Bora então para o segundo episódio. In filo veritas, traduzindo ao pé da letra do latim, a verdade está no fio. E nesse segundo episódio do documentário, a gente vê realmente que toda a verdade foi à tona através do grampeamento dos telefones. A polícia coloca também escutas nos veículos do Robinho e eles conseguem uma quantidade absurda de informações com relação a tudo o que aconteceu. O que mais nos surpreende e nos deixa assim estarrecidos com os áudios que o documentário vai mostrando é a forma como eles menosprezavam a mulher, né? A forma como eles contavam tudo o que aconteceu. Sabiam, né, da inconsciência dela, faziam chacota disso. É revoltante, gente. Ouvir esses áudios através do documentário é algo que nos remete a uma indignação muito grande. E se você quiser ouvir os áudios, se você não tiver acesso ao documentário, busca aqui no YouTube que você vai encontrar, porque os áudios foram expostos depois. A gente teve um momento do documentário que fala sobre isso, quando um dos jornalistas que participaram, né, da cobertura do caso Robinho, ele consegue os áudios originais da justiça. E aí esses áudios são publicados aqui no Brasil. Então eles estão à disposição aqui na internet, aqui no YouTube, inclusive, vocês conseguem ouvir todos os áudios. Então, se tiverem essa curiosidade, ouçam, porque são estarrecedores. É um absurdo. Nesse segundo episódio, além da gente ir ouvindo os áudios, vendo os absurdos que eles falavam, nós temos um momento muito importante ali, que o próprio documentário aponta como o caso mais grave com relação a isso tudo. Como se os áudios não fossem graves, né? Mas a gente entende por quê. Eles dizem o seguinte: o caso fica mais grave para o Robinho quando a Vivian é chamada para depor. Por que fica mais grave? Porque a reação dela na justiça é bem interessante. Porque o Robinho não contou tudo para ela. Ele chega a contar, falar para ela sobre a denúncia, que ele estaria sendo envolvido num crime, mas que ele não participou. Nem com o andar da carruagem,
À medida que o tempo foi passando, que ele foi percebendo que a situação dele estava ficando mais complicada, nem com isso tudo ele teve a capacidade de chegar para a esposa dele, ele se casou, ele conheceu essa moça na adolescência, fazia parte da vida dele, era a mulher dele, mas ele não teve a capacidade de contar tudo para ela. Então, quando ela chega para depor, é um momento muito importante, porque a polícia observa, né, e entende com a reação dela o que estava acontecendo, e a casa cai também para ele com ela, né? Porque ela vai descobrir tudo ali na hora que ela depõe, que a polícia vai falando para ela. E ela chega a colocar o Robinho na parede, mas antes disso, o documentário mostra a incredulidade dela, né? Porque ela chega a dizer, a Mercedes esperou 9 meses para denunciar, ela chega a dizer isso, mas não foi. Na verdade, a Mercedes esperou 4 meses. Mas mesmo que fosse 9 meses, isso acontece com vítimas desse tipo de situação. Às vezes passam-se anos até elas conseguirem denunciar, né? Então a gente vê momentos de algumas conversas da Vivian com o Robinho, antes dela saber de tudo, que ela questionava a vítima. Mas como? 9 meses se passaram, só depois de 9 meses ela fala. Isso é muito comum acontecer na sociedade. A sociedade culpar a mulher porque demorou, né, para denunciar. Ela fala também sobre a própria realidade lá da boate. Não é possível, aquele ambiente, todo mundo ali, não é possível que aconteceu um crime e ninguém viu. Então existiam esses questionamentos que ela fazia, que são comuns acontecerem quando um crime desse é denunciado, e ela só foi ter consciência realmente de que o marido dela não era o santinho que ele estava demonstrando ser, depois quando ela chega na polícia. E aí ela descobre tudo, ela confronta o Robinho, a polícia, o documentário, aliás, mostra esses áudios que eles gravaram. Inclusive, nesse momento de confronto, em um desses áudios, ela faz até alusão a um outro episódio em que Robinho foi envolvido na Inglaterra, em 2009. Ele foi envolvido num caso de abuso em 2009, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Então o documentário mostra essa situação dele e mostra a fala dela indignada, né? Tem um momento que ela fala assim, abre aspas, eu tava como idiota, que não leu nada, que não sei de nada. Porque eles perguntam, mas você não leu a denúncia? Ela confiou no marido, né? Isso é um mal de muita gente, confia cegamente, né? Então eu estava como idiota, que não leu nada, que não sei nada. Estou dormindo com uma pessoa que eu não conheço. A mulher chifruda, burra, que não sabe nada. E aí, o impressionante é que ele nega, né? Nem assim o Robinho reconhece que ele praticou, que ele realmente teve culpa em todo aquele processo absurdo ali, toda aquela situação, né, criminosa ali. Então ele chega, inclusive, a insinuar que as meninas fazem isso para querer aparecer e ganhar dinheiro. Tamanha a cara de pau do rapaz, né? Então, o clímax do segundo episódio do documentário é realmente, além dos áudios que a gente vai ouvindo, e quanto mais a gente ouve, mais a gente fica estarrecido com relação ao tratamento da situação, né, a tudo que eles achavam, como eles trataram a vítima. Em momento algum, eles se arrependem. A gente vai chegar até o final do documentário e vocês vão ver que não há arrependimento de nenhum deles. Isso gera uma indignação muito grande, sabe, na gente, assistindo esses episódios aí. Deixa eu ver mais o que tem no terceiro episódio para destacar para vocês. Aí fala que a polícia vai montando o quebra-cabeça com as conversas dos suspeitos, né? Já falei sobre isso. Eles demonstram satisfação com o que aconteceu, falam, né, citam que a vítima estava embriagada, suas memórias eram apenas flashes, eles relatam isso, eles tinham consciência disso. E aí eles iam detalhando o que faziam com essa pessoa semiconsciente. É um absurdo, gente. É algo que você para pensar, como que alguém pode conceber isso na mente de uma forma tão normalizada? E a casa vai caindo, eles vão ficando mais desesperados à medida que o tempo vai passando, que a polícia vai apertando o cerco. Aí eles vão ficando mais desesperados. Mas até o final do documentário, a gente não vê nenhum tipo de arrependimento por parte de nenhum deles. E aí o segundo episódio termina eles falando de um vestido como prova. O vestido que ela usou na noite, ela chegou em casa, chegou a lavar esse vestido e guardou, mas a polícia pega esse vestido e encontra
ali amostras, né, de esperma dos acusados ali durante a situação ali criminosa. Então, esse vestido vai ser muito importante para comprovar de fato o que aconteceu. É uma prova, né, material do crime e vai ser muito importante e vai deixá-los ainda mais desesperados. Bora para o terceiro episódio. O julgamento, na realidade, né, são 3, porque ele é julgado em 3 instâncias e é condenado nas 3 instâncias. Mas até chegar aí a essas condenações, nós ainda estamos falando sobre o período da investigação e o terceiro episódio começa com a prova do vestido, que incrimina literalmente o Ricardo Falco, porque o DNA dele é encontrado no vestido. Agora, existem outros vestígios que a polícia não consegue identificar. Um detalhe aí é que nesse período aí, depois que o DNA do Ricardo Falco é detectado, né, que Robinho vê que o negócio está desesperador, ele chega a trair o amigo na justiça. Os dois, né, tem um rompimento aí porque o Robinho trai o Ricardo Falco. Um momento interessante nesse terceiro episódio é quando a Mercedes afirma que tem certeza de que Robinho falou que usaria preservativo e que de todos ele era o mais consciente durante a situação lá. Então, ela acredita que o Robinho teria premeditado. Levou preservativo para não deixar provas, né, e não correr risco de engravidar a moça, e ele seria a pessoa mais consciente. Sabia literalmente do que estava fazendo e sabia literalmente do que estava acontecendo. É complicado, né, gente? Bom, no dia 19 de maio de 2014, o Robinho teve a sua prisão preventiva decretada, assim como Falcon, Gallan e Rudinei. O Clayton e o Alex não tinham sido oficialmente identificados porque eram citados por apelidos durante as gravações. Agora, vale lembrar que os 4 vieram para o Brasil. Quem ficou na Itália por um período foi o Robinho e o Ricardo Falco, que morava lá. O Robinho veio para o Brasil. E, inclusive, ele estava jogando no Santos quando estourou a notícia aqui no Brasil de que ele estaria sendo investigado por estupro. E o rapaz, o que ele faz? Desmente, né? Se diz revoltado, grava vídeo, mostra o quanto está sendo injustiçado e difamado. Muita cara de pau, né? Muita cara de pau. Bom, ele jogou o brasileiro, foi campeão paulista pelo Santos em 2015, depois foi para a China. Em 2016, voltou para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro, ou seja, né, vida normal, vida que segue. Robinho não achava que seria preso, nunca. E eu acho que ele nem acreditava que ele seria condenado. Mas caiu do cavalo o rapaz, né? Ele foi julgado em primeira instância na Itália. A sentença saiu no dia 23/11 de 2017. E, é claro, ele foi condenado. Vale a pena destacar que o documentário mostra a indignação dos juízes, com as falas, as chacotas, a falta de sensibilidade com a vítima e a certeza de impunidade. Isso deixou o juizado na Itália bastante revoltado. E, é claro, junto com todas as provas, corroborou para que ele fosse julgado ali em primeira instância. Lembrando que Rudinei, Alex, Clayton e Gallan não foram julgados. Isso porque a polícia não conseguiu, a justiça não conseguiu intimá-los, eles estavam no Brasil. Não conseguiram achar o endereço, tiveram dificuldades para encontrar os 4. Tá? Até hoje, os 4 ainda não foram julgados. No final do documentário, a gente tem aí uma demonstração de que a justiça não desistiu dos 4, não. A gente vai chegar lá. Nesse momento do documentário, o que deixa a gente bastante indignado é observar o comportamento e reação da comunidade esportiva, dos clubes e da própria imprensa, que consideravam essa condenação do Robinho, em primeira instância, como algo irrelevante. Tá certo que uma pessoa só é considerada mesmo culpada, definitivamente, quando ela é sentenciada pelas 3 instâncias. Mas não dar relevância a essa condenação em primeira instância, não acompanhar isso, não observar essa situação toda com a devida atenção, preocupação e precaução, é algo assim que deixa a gente bastante extasiado, sabe? O detalhe é que foram necessárias 2 matérias bombásticas para que a ficha caísse e essa situação mudasse junto à sociedade, à imprensa, aos clubes, né, que ainda tentavam, durante muito tempo, passar pano nessa situação para o Robinho. Então, a primeira matéria que fez a diferença aqui no Brasil foi a do jornalista Lucas Ferraz, que ele teve acesso às gravações e publicou
essa matéria bombástica, primeiro. Porque aí caiu, né, aquela máscara do Robinho. Até então, ele vinha se defendendo, dizendo que estava sendo perseguido, e essa condenação em primeira instância seria revertida, ele ia provar a inocência dele, e a sociedade aqui assinava embaixo. Os clubes assinavam embaixo. Acreditavam plenamente no rapaz e não se preocuparam, né, em realmente investigar o que tinha acontecido, de fato, para que ele fosse condenado em primeira instância. Valeu a palavra dele e todo mundo assinava embaixo. Aí, com essa reportagem do Lucas Ferraz, a máscara cai. É quando ele perde um contrato que ele estava fechando com o Santos em 6/10/2020. Foi o último contrato com o clube que ele estava fechando aqui no Brasil, e aí o clube desistiu do contrato por pressão da sociedade, pressão inclusive dos patrocinadores que disseram, né, que o Santos, se o Santos mantivesse o contrato com o Robinho, eles retirariam o apoio econômico ao clube, e isso foi fundamental para que houvesse um rompimento aí. Até então, só existia passagem de pano. Então, é realmente lamentável a gente observar como que isso ainda acontece na sociedade. É pouco tempo atrás, gente, isso foi em 2020. Não faz tanto tempo assim, não, né? E ele chegou a dar uma entrevista lamentável para o UOL, né? Fizeram um circo, armaram toda uma situação para ele continuar declarando a inocência dele. É vergonhoso, é vergonhoso. Bora para o quarto e último episódio. A sentença final, a casa literalmente caiu para o Robinho. Vale lembrar que antes de sair a terceira condenação, em terceira instância, ele vinha tendo uma vida normal aqui no Brasil. E isso o documentário mostrou muito bem. Sabe por quê? Porque ele estava respaldado em alguns argumentos da defesa. A defesa argumentava que os áudios tinham sido apresentados fora de contexto. Os tais áudios que estavam na matéria bombástica que escandalizou o Brasil, segundo a defesa, esses áudios não tinham muita validade porque foram apresentados fora de contexto. E eles argumentavam também que a tradução dos áudios, porque foram gravados em português. O Robinho e os amigos conversavam em português. Para eles serem julgados lá na Itália, tiveram que ser traduzidos para o italiano. Então, a defesa de Robinho argumentava que essa tradução desfavorecia o Robinho. Então, com base nessas argumentações da defesa, ele vinha tendo uma vida tranquila, né? Se sentia aí ou inocente e se declarava como inocente. A segunda condenação aconteceu em dezembro de 2022, quando foram apresentadas provas esmagadoras. Mostraram que o que aconteceu naquela noite de 2013, de janeiro de 2013, foi realmente vergonhoso. Mostraram também a forma como os acusados trataram aquela mulher após a denúncia, com posicionamento e falas repugnantes. Foi muito interessante a gente ver o quanto a justiça italiana ficou indignada, não só com o ato em si, que foi um absurdo, mas também com a atitude e posicionamento dos acusados após a denúncia. Então, tudo isso aí levou à condenação em segunda instância. Em terceira instância, a condenação definitiva aconteceu no dia 19 de janeiro de 2022. Mas apesar dessa condenação definitiva, 2 anos se passaram até que Robinho fosse preso aqui no Brasil. Ele foi preso, aliás, a audiência de custódia dele aconteceu no dia 22 de março de 2024. Isso porque o Supremo Tribunal de Justiça brasileiro julgou o pedido de cumprimento de pena de Robinho no Brasil no dia 20 de março de 2024. Então, no dia 20 de março, o Tribunal de Justiça concordou, aí homologou o pedido da Itália, e no dia 23, Robinho foi finalmente preso. Foi feita aí a audiência de custódia. Agora, teve um acontecimento que o documentário mostra que ajudou bastante nessa aceitação do Supremo Tribunal de Justiça, que foi uma matéria que foi publicada aqui no Brasil, bombástica, que mostrou os áudios originais. Porque vocês lembram que eu falei para vocês, que o documentário mostra, que a defesa estava argumentando que os áudios estavam fora de contexto e que os áudios também teriam sido traduzidos de forma que prejudicou o Robinho. A tradução teria sido prejudicial à defesa de Robinho. Bom, nós tivemos jornalistas brasileiros que foram até a Itália, conseguiram ter acesso aos áudios originais e divulgaram esses áudios originais numa matéria bombástica aqui no Brasil, nesse período em que o Supremo Tribunal de Justiça estava julgando o pedido da justiça italiana com relação à prisão dele. Então, foi fundamental que essa matéria fosse divulgada para que se chegasse à conclusão de fato
de que aquelas argumentações de inocência do Robinho, de que ele teria sido prejudicado pela divulgação dos áudios fora de contexto, tudo isso caiu por terra. Tudo isso era balela, né, da defesa para se manter aí uma suposta inocência do rapaz e para que ele ficasse impune aqui no Brasil. Que bom que o Supremo Tribunal de Justiça conseguiu aí entender a veracidade dos fatos e determinou aí a prisão de Robinho. Ele que está preso no presídio de Tremembé, cumprindo 9 anos de prisão em regime fechado. Já Ricardo Falco começou a cumprir pena em 7 de junho de 2024, também aqui no Brasil, condenado também aos mesmos 9 anos em regime fechado. E depois da condenação dos dois, uma pergunta que não quer calar: como ficam os outros 4 acusados? O documentário deu uma pista importante para a gente, mostrando que a justiça italiana denunciou os 4 envolvidos. O processo está parado por conta do ritmo da justiça na Itália, mas deve ser retomado o quanto antes. A gente espera que, nesse caso também dos 4, a justiça também seja feita, né? Bom, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do documentário. Eu trouxe para vocês aqui no vídeo um resumão de tudo que foi apresentado. É um caso polêmico. Robinho está preso em Tremembé. A gente espera que os outros envolvidos também sigam pelo mesmo caminho. E é um tipo de situação que a sociedade não pode concordar e nem passar pano, não é verdade? E a gente fica, assim, de uma certa forma, satisfeito ao assistir todo o trâmite aí da investigação, a forma como a justiça italiana tratou o caso. Isso mostra que a gente está evoluindo com relação a esse tipo de situação, né? Então, a Mercedes, ela teve um apoio muito importante da polícia e da justiça da Itália, que foram fundamentais para que ela conseguisse comprovar aquele absurdo que aconteceu com ela em janeiro de 2013. Então, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você é a primeira vez que está passando por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo todos os dias de segunda a sábado, às 8h30 da noite. Beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.